Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 122. Nós temos feito uma série de mensagens acerca da igreja, relacionado à igreja. Tivemos ministrando em Filipenses 1, versículo 27 ao 31, onde na essência da mensagem nós falamos sobre o proceder do cristão como igreja, né? Da forma como deve caminhar, né? Deve viver de forma digna do evangelho que lhe salvou. Tivemos também ministrando capítulo 1 Coríntios capítulo 12, onde expomos sobre o corpo da igreja, a essência da unidade da igreja. Falamos sobre a diversidade do corpo da igreja. E hoje também vamos falar algo pertinente à igreja, que é o congregar a igreja, a felicidade que o crente, que o cristão tem de congregar. Em meio a essa felicidade e alegria, aí envolve vários motivos. E evidentemente que sempre um motivo principal. O título da mensagem é a alegria por um convite a um lugar que se ama e deseja ir. Salmo 122, versículo do 1 ao 9, e assim diz a palavra do Senhor: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, queridos, Davi, ele escreveu este salmo, e o escreveu para que o povo de Deus, quando estivessem se dirigindo, e neste caso, subindo ao monte para as festas santas de adoração ao Senhor em Jerusalém, e mais precisamente quando estivessem entrando pelas portas, como que seus pés já pisassem dentro dos limites da cidade. E para o salmista, para ele, a questão de caminhar, de ir à casa do Senhor, para ele não era algo pesado, para ele não era algo difícil, para ele não era algo constrangedor, para ele não era uma tarefa muito árdua, não era para ele também uma obrigação. Mas para Davi, para o salmista, ir à casa do Senhor era algo grande, era algo de uma grandeza, e que lhe trazia uma alegria profunda. Ele tinha um estimável prazer de ir à casa do Senhor, pois para ele, para o salmista, adorar ao Deus da sua vida, o Deus da sua salvação, era um exercício que enchia a sua alma de intensa alegria. Ele regozijava acerca disso, e principalmente quando fazia isso na companhia de toda a congregação do Senhor. E por esse aspecto nós podemos então compreender que ir adorar ao Senhor no seu santo monte só poderá ser uma ação pesada, só poderá ser uma ação de uma obrigação, quando se trata
neste caso, de pessoas que estão sem comunhão com Deus. Ou seja, que essas pessoas estão sem comunhão. O que nos deixa sem comunhão com Deus é o pecado. Ou seja, e há pecado em suas vidas e pecados não confessados. E porque não confessaram, isso quer dizer que não se arrependeram e, portanto, estão sem comunhão. E por estar sem comunhão, ir à casa do Senhor é algo pesado. Ou talvez outros achem pesado quando estão numa condição espiritual de completo esfriamento. Estão esfriando na fé. Ou talvez é pesado, e para estes de fato é pesado, ir à casa do Senhor, porque jamais conheceram a Deus, jamais conheceram a verdade de Deus. E porque afinal quem conheceu o amor de Deus, este amor que transforma, que muda, que trabalha a nossa mente, que muda os nossos critérios, que muda os nossos gostos, as nossas vontades. Quem conhece este amor tem alegria, e muita alegria, de estar na casa do Senhor, porque conhece esse amor, e conhecendo esse amor cada vez mais tem experiências com Deus. E portanto ir à casa do Senhor para este não é algo pesado, mas prazeroso. Eles vão desejar, estes desejam sempre estar na presença de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Afinal, é exatamente o que Deus representa para nós, é isso que vai definir a nossa vontade de adorá-lo. É o que Ele representa, é o que nós sentimos, é o nosso sentimento por Deus, é o verdadeiro sentimento por Deus que está aqui dentro e que ninguém vê. É este sentimento que vai definir o quão nós temos alegria de estarmos diante dEle, ou se não, irmos para diante dEle, irmos para a sua casa. É algo pesado, é algo penoso, é algo árduo. Quem vai definir é isso, é quem Ele é para nós. Qual sentimento temos para Ele? Qual o valor que Ele tem para nós? Isto vai definir a nossa vontade de adorá-lo, o que inclui adorar, inclui louvar, inclui orar, inclui ouvir e inclui servir. Adorar inclui todas estas coisas. O Salmo ele expressa também um povo que é unido. O que era fato na época do rei Davi. Aquele povo estava unido. É verdade que após a morte do seu filho, o rei Salomão, a nação de Israel se dividiu. Reino do sul, reino do norte. E esta divisão, o que aconteceu? Enfraqueceu aquele povo. E em todos os termos ele foi enfraquecido. E principalmente, e em especial, ele enfraqueceu espiritualmente, o que levou a adorar outros deuses. Os cristãos de hoje, bem verdade, eles não precisam, como aquele povo naquela época, peregrinar por uma caminhada a lugares distantes, a lugares santos e distantes, a fim de adorar ao Senhor. Afinal, nosso Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo habita em nós. O véu se rasgou, o acesso foi nos dado ao Santo dos Santos. Não necessitamos mais de sumos sacerdotes, porque temos acesso ao verdadeiro e único sumo sacerdote, Cristo Jesus. Então, não precisamos, porque isso está longe de dizer, e atentem bem a isso,
que não temos que congregar. Congregar faz parte da vida do povo de Deus, viver em comunidade, juntos, unidos. Agora, os cristãos também, eles hoje em dia nem precisam se locomover para lugares distantes, lugares santos distantes, específicos como naquela época, mas precisam se dirigir às suas igrejas, às suas comunidades cristãs. Precisam se dirigir àquela parte que somando todas as demais partes espalhadas no mundo, fazem a igreja de Cristo universal, a igreja espalhada por todo mundo. É preciso se dirigir para lá. Agora, eles não precisam, os cristãos não precisam de um entretenimento religioso para sentir-se motivados a ir à sua casa. Eles não precisam do entretenimento gospel, eles não precisam de shows, eles não precisam de pessoas, de personagens que estão na mídia, não precisam. A motivação de ir à casa do Senhor adorá-lo é Cristo e somente Cristo. É o amor grato àquele que tanto lhe amou. Eles não precisam de entretenimento, não. Como muitos têm usado, de uma forma completamente equivocada, e digo mais, diabólica, usando isto a fim de motivar pessoas de irem à igreja. Ou nós vamos à casa do Senhor em alegria por Cristo, ou então a nossa ida está sem qualquer sentido, sem qualquer significado para Deus. Contudo, queridos, como cristãos que somos, devemos nos dirigir ao altar do Senhor e assim adorá-lo de forma digna que Ele merece. Temos que adorá-lo como de fato Ele merece. E o que precisamos para isso é só uma coisa: é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração verdadeiro, é um coração que reconhece a grandeza, que reconhece a extensão, que reconhece a altura e também a profundidade do amor de Deus. É de um coração como este que nós precisamos para ir à casa do Senhor adorá-lo, e não mais que isso. Porque se não temos esse convicto reconhecimento, a nossa ida à casa do Senhor não passará de pura e simples religiosidade pesada, penosa, como um fardo que nos sobrecarrega e nada mais que isso. Não sentiremos vontade, se não há reconhecimento no amor de Deus, não sentiremos motivados a ir à casa do Senhor, se não for pelo reconhecimento do seu grande amor. E para o salmista Davi, se dirigir à casa do Senhor não tratava ali de um fardo pesado, não tratava de um ato sem graça e desgastante, não tratava de uma rotina tediosa, chata, monótona, enfastiosa e enfadonha, cansativa. Não, para ele não. Para o salmista, dirigir-se e ser chamado pelos irmãos para ir à casa do Senhor a fim de adorá-lo, lhe enchia de profunda alegria, deixava-o imensamente satisfeito. E neste salmo é nos mostrado o coração que um cristão verdadeiro tem quando ele se dirige à casa do Senhor. E ele tem esse coração pelo fato de seu sentimento de alegria e satisfação
transbordar. O cristão, quando demonstra esse sentimento, alegria, satisfação, deve-se porque aqui dentro do seu peito, aqui dentro há um coração que é dedicado a Deus. Porque aqui dentro há um coração que é dedicado ao louvor da glória de Deus. Porque aqui dentro há um coração que é dedicado à oração a este Senhor. E aqui dentro também tem um coração que ele é dedicadíssimo a servir ao Deus da sua vida. Ao Deus que muito lhe serviu sem nada merecer. Dito isto, vamos aos versículos desse salmo. Salmo 1, versículo 1 e 2. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Então, queridos, os bons e verdadeiros filhos de Deus, aqueles que lhe foram amados com amor leal, estes se alegram de ir à casa do Senhor. Estes se alegram muito mais ainda quando escutam seus irmãos, quando escutam suas irmãs dizendo: ei, vamos à casa do Senhor, vamos, que convida-o a adorá-lo. A alegria dele é dupla. E olha, se havia algo muito bem aclarado, muito bem certo, muito bem estabelecido na mente, no coração e na alma de Davi, era para ele quão prazeroso e motivo de alegria o fato de dirigir-se à casa do Senhor. E olha, e muito mais ainda, aumentava essa alegria, muito mais ainda aumentava a sua satisfação, devido às outras pessoas convidá-lo. E sabe por quê? Porque o convite era para o lugar onde sua alma desejava e se alegrava em estar. Você já imaginou quando você está em casa, pensando assim: poxa, olha, hoje eu estou com a vontade de comer aquela pizza recheada, aquela assim que você ama, que você está desejando demais. E aí, quando menos espera, entra seu pai e diz: ei, vamos comer a pizza. É um exemplo muito pequeno, perto do convite que Davi recebeu quando disseram: vamos à casa do Senhor. Mas é para entender. Ou seja, o anelo está aqui dentro, a vontade, o desejo de ir à casa do Senhor já arde no peito dele. Aí chega uma pessoa e diz: olha, vamos. Ele abre um grande sorriso, a alegria é maravilhosa, ele saltita de alegria, porque é tudo o que ele quer. E outra, não só ele, outros também. O pastor Charles Spurgeon, ele comenta o seguinte: é benéfico e útil para o fervor dos mais fervorosos ouvir que os outros os convidam a um santo dever. Ou seja, a alegria do salmista tornou-se dupla. Dupla por quê? Não porque o convite foi sugestivo, como se ele tivesse se alegrado por ter ouvido de outra pessoa dizendo: ei, vá à casa do Senhor. Mas é duplo, porque ele ouviu: vamos à casa do Senhor. A felicidade de Davi foi não só ser convidado ao lugar onde ele amava sempre ir e estar, mas também porque os que lhe fizeram o convite desejavam ir também. Se há uma grande alegria na vida de um cristão, se há uma grande alegria, é o desejo de ir à casa do Senhor.
Mas essa alegria torna-se mais jubilosa. Essa alegria ela torna mais radiante quando os seus irmãos, quando os seus amigos, quando os seus parentes ou qualquer outra pessoa ama o lugar onde habita o louvor, a honra, a glória e o poder de Deus. Amém. Ele se enche de muito mais alegria. A motivação já existe e há de existir na vida de um verdadeiro cristão, de ir à casa do Senhor. Mas quer ver a alegria ser grande? É quando o Alisson liga e diz: ei, irmão Sérgio, vamos à casa do Senhor. Irmão Sérgio já está irradiante, querendo ir, e quando menos espera, Alisson disse: ei, vamos, ei, não vamos só nós dois, mas Alain vai, mas Nilda vai, mas Clarinha vai, Micaela vai, e a alegria vai tomando uma proporção que não cabe em canto algum. A alegria do Senhor. Todos amam estar na casa do Senhor. Contudo, essa vontade aumenta muito mais quando um vai motivando o outro, um vai contagiando o outro com a sua vontade, com a sua alegria, com a sua satisfação de ir à casa do Senhor. Não pode existir. Tem algo de muito errado quando um cristão diz: eu não tenho nenhuma vontade de estar na casa do Senhor. Há algo muito errado. Está fora do eixo. Mas por quê? E quando se pergunta o porquê, as desculpas e as justificativas são as menos... não tem justificativa. Porque vão justificar um irmão por um irmão, vão justificar por conta do pregador, vão justificar por conta do louvor, vão justificar por conta da distância, vão justificar com tudo. Ou seja, que culpa tem o Senhor de tudo isso? Talvez a culpa porque você deve estar esfriando. Talvez a culpa porque você ainda não entendeu esse amor. Talvez esse seja o grande problema. Talvez porque você de fato está esfriando no amor do Senhor. Todos que amam desejosamente em estarem na casa do Senhor, da mesma forma eles desejam que as pessoas sintam o mesmo desejo de lá estar. Dessa forma, olham para as multidões do Senhor, me perdoe, olham para as multidões de pessoas e sem qualquer distinção as convidam. Ei, vamos à casa do Senhor. Convidou? Falou com ele hoje, Felipe? Hein, Felipe? Com quem? Ah, esqueceu? Então não falou com ele, senão eu tinha lembrado. Então, quem vai à casa do Senhor, quem ama ir à casa do Senhor, quer também que outros vá com você. E o que é que faz? Convida e diz: ei, vamos à casa do Senhor. Você convidou quem hoje para ir à casa do Senhor? Convidou papai, convidou mamãe, convidou tio, convidou irmão, convidou vizinho, convidou quem? Quem você motivou com a sua grande vontade, amor e alegria de querer estar na casa do Senhor? Quem você motivou? Quem você contagiou? Quem foi? Os que desejam ir à casa do Senhor desejam muito mais ainda ir com os que nutrem também esta mesma vontade. Mas também querem aumentar essa relação de verdadeiros adoradores. E quando isto ocorre, os amantes da casa do Senhor, de forma jubilosa, se alegram
quando ouvem eles dizerem que querem subir ao santo monte para aprender os ensinos do Senhor, a fim de andar pelos seus santos e justos caminhos. Ele se alegra. Mas, queridos, Davi estava feliz. Davi estava muitíssimo alegre. E sabe por quê? Devido às pessoas terem lhes convidado a subir o monte do Senhor e assim todos juntos a adorarem. O convite tinha tudo a ver com aquilo que ardia de desejo em seu coração. Mas não somente isso. Não somente isso. E sabe por quê? Porque Davi sentiu-se lisonjeado. Davi sentiu-se, sabe o quê, Alisson? Lembrado. Davi sentiu-se querido e amado. Davi era o quê? Era um rei. Davi não era uma pessoa esquecida. Davi era uma pessoa que era ovacionada, era exaltada, devido que à sua posição social, à sua posição política. Portanto, Davi, ele não era uma pessoa que sofria de alguma carência em ser lembrado. Não. No entanto, o rei Davi sentiu-se feliz. Feliz por ser lembrado pelos outros de forma específica e de forma especial por este convite. Sua alegria estava em saber que era querido, que era bem-vindo no meio do povo de Deus. Sua grande alegria estava em ir à casa do Senhor. Quem sabe no momento que antecedeu o convite, este convite a Davi, ele poderia estar triste por alguma causa. Porém, ao ouvir a voz daqueles que o chamaram para subir ao monte do Senhor, sua alma então encheu-se de felicidade. Existem pessoas, e só fazer aqui uma paradinha, na conjectura, ou seja, no pensamento, imaginando que Davi estava triste, mas quando recebeu o convite, ele se alegrou. Imagine que como seria bom se os irmãos em Cristo ligassem um para os outros: e aí, meu irmão, hoje é o dia do Senhor. Você vai à casa do Senhor? Não. Irmão, vamos à casa do Senhor. Alegre-se, porque vamos à casa do Senhor. Você já pensou em ligar? Ou talvez você nem se lembra de ligar na segunda-feira, quando diz: ei, fulano não veio, vou ligar para fulano. Embora que a tristeza, que o momento de dificuldade, que o deserto que possa estar passando ou não o irmão, não o justifica de ir à casa do Senhor, porque como cristão que foi muito amado por ele, ele deve arder no seu coração a alegria de aqui estar, adorando o Senhor, adorando diante do Senhor, o Senhor da sua vida. Contudo, existem pessoas que não se alegram com o convite. Existem pessoas que, quando fazemos este convite, sempre sabe como ofendidas, e respondem de forma ríspida, grosseira, como que dizendo: olhe, deixe-me em paz, cuide da sua vida e deixe que da minha vida cuido eu. Eu já passei por essa situação com irmãos e da nossa igreja. Teve um deles que eu liguei, e essa ligação não é porque a gente não bota na Globo, né? Olha, eu liguei para fulano, eu liguei para cicrano, mas podem ter certeza, às vezes pode até passar batido, mas eu ligo. Via de regra eu ligo.
E quando eu liguei, não foi uma vez só, já tinha uma série de ligações, de várias semanas, e que eu não vi o irmão. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 2 meses. Ah, é porque eu cheguei tarde do trabalho, é porque isso, é porque aquilo, é porque pai, irmão. No caso era irmã. Mas irmã não pode ser assim. Você vai esfriar, você tem que ter cuidado da sua saúde espiritual. É preciso estar junto. Ah, mas Deus está no meu coração. A conversa é essa. Eu não deixei Deus, eu não abandonei a Deus, mas e você vai começando a usar a palavra, inclusive, e aí quando você para de usar sua forma de convencimento e começa a usar a palavra, pronto, aí fica sem resposta. Aí não tem o que responder, a única resposta que vem, ou é se dobrar diante da palavra de Deus, como deve um cristão fazer, ou então, como um rebelde, diz como foi dito a mim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas o senhor se mete demais na minha vida. Eu lhe peço, por favor, que isso me irrita profundamente. Me deixe em paz. Tá bom, irmã. Eu não ligarei para a irmã, mas eu só ficarei em oração por sua vida. Já outro liguei e disse: quem vai pagar minhas contas segunda-feira? Eu tenho um compromisso financeiro essa semana. O senhor vai pagar? A igreja vai me pagar? A minha resposta: depende. Se de fato você não tiver condição de pagar, vamos embora. Não é a primeira vez que a gente se junta aqui como corpo de Cristo e ajuda aos irmãos que estão em dificuldade. Está uma igreja, está uma coisa que essa bodega aqui faz. Eu falo bodega, né, porque a igrejinha é pequena. Aí ele disse: não, eu estou brincando, não é bem assim, mas terminou sem ir. E ainda hoje não vai. Vai quando tem tempo, quando pode, quando acha, quando deve ir, quando acha que deve vir. Quando sente alegria. Aí eu poderia passar a noite aqui relacionando algumas ligações e alguns coices que eu levei. Agora, vamos deixar os outros de lado, vamos para a vida da gente. E nós, quando recebemos o convite, quando nos chegam e perguntam: ei, vamos à casa do Senhor, irmão. Vamos orar na casa do Senhor, irmão. Vamos aprender os ensinamentos na casa do Senhor, irmão. Vamos trabalhar na obra do Senhor, irmão. Como? Como nós respondemos? Como? Eu vou ver o que faço. Eu vou ver se eu tenho tempo. Eu vou ver se está chovendo. Eu vou ver se está sol. Eu vou ver. Ou será que também a gente dá o coice e diz: ó, quando eu quiser ir eu vou. Você está ligando para mim. Ou nós ficamos felizes com esse convite, como ficou o salmista: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A alegria que Davi teve ao ser convidado dá-se pela certeza do convite que haverá de receber quando for chamado pelo Senhor à sua casa. Casa essa que não foi construída por mãos de homens, mas que é eterna, que está nos céus. E olha, querido, o fato de uma pessoa não sentir alegria e nem desejar ir na casa do Senhor se dá pelo fato também que este sequer pensa que um dia vai habitar na Jerusalém celestial, na nova Jerusalém, ou seja, nem passa na mente dele o céu. Céu? Não.
Davi era um rei, mas seu coração se alegrava pela oportunidade de louvar e adorar ao Senhor na companhia de outros adoradores. Davi morava em Jerusalém. A distância de sua morada até a tenda e a arca era bastante pequena. No entanto, pelo privilégio de poder ir à casa do Senhor, Davi dava o devido e grande valor. E sabe por quê? Porque Davi tinha um coração voltado em dedicação ao Senhor. Se nós olharmos lá em 1 Samuel, sabemos por que ele, no capítulo 3, versículo 14, iremos verificar por que ele tinha um coração dedicado ao Senhor. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ter um coração segundo o coração de Deus não é prerrogativa, não é um privilégio somente de Davi, mas de todo cristão que foi amado pelo amor enorme e incondicionado de Deus. Aí talvez diz, mas o cara era rei, estava na porta, a Ferrari encostava, ou o jatinho pegava, deixava ele na porta da igreja ou do templo, estava tudo bom. Mas veio, e os peregrinos que vinham de outras tribos, de outras aldeias, e que andavam 30, 40, 50 quilômetros a pé, vinham de uma grande e longe caminhada. Eles não reclamavam, ao contrário, eles pegaram o telefone e passaram, fizeram uma ligação para Davi e disse: ei rei, nosso irmão, vamos à casa do Senhor. Eles não tinham isso como impedimento, a distância não. A distância de Jerusalém não os deixavam pesados, tristes, mas ao contrário, eles alegravam-se porque iam à casa do Senhor. E sabe por quê? Porque os corações deles estavam dedicados ao Senhor. Conversava outro dia com um colega meu e a gente conversando sobre alguns assuntos, e eu nesse afã nessa busca, né, do local, do novo local, se assim for a vontade do Senhor, e eu ficando preocupado com isso, aonde fica, aonde é, que jeito é, qual a distância para lá, para cá. E ele dizia: pastor, hoje eu estou morando perto da minha igreja. E por incrível que pareça, pela primeira vez, desde que me converti, a primeira vez que eu estou morando perto da minha igreja, perto da igreja que eu congrego, pela primeira vez eu tenho um carro. Mas antes eu só morei longe da igreja que eu congreguei. E vale salientar, eu não tinha carro. E eu posso contar no dedo de uma só mão às vezes que faltei ao culto. Aquele povo tinha um coração dedicado ao Senhor. Sabe o que é um coração dedicado ao Senhor? É um coração que ama aquele que lhe amou. É um coração que se desmancha em amor por Deus, pelo seu Salvador. O pastor Warren Wiersbe, ele diz sobre isso o seguinte: o amor alivia os fardos e encurta as distâncias. Ou seja, o amor a Deus, se a casa do Senhor fica a 20, 30 quilômetros, por este amor, que nós amamos aquele que tanto nos amou, e só o amamos porque primeiro ele nos amou, estes 30, 10, 15, 20 quilômetros tornam-se um. Ou se não, é nada, é do lado da minha casa.
É só abrir o portão e entrar no outro. O amor alivia os fardos. Eu estou cansado, eu estou triste, eu estou para baixo, as coisas essa semana não deram certo. O amor a Deus alivia os fardos. Não nos sobrecarrega ao ponto de não conseguirmos dar um passo sequer. O amor. Somente os que verdadeiramente experienciaram o amor de Deus são os que o amam. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E os que amam, amam também a sua casa. E o fato de amar a sua casa tem tudo a ver com a promessa do seu amor. Qual é a promessa do amor de Deus? Eu vou dar uma dica, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amamos a Deus e amamos a sua casa, porque antes Ele nos amou, e por nos amar, nos concedeu uma promessa. Uma promessa que, se assim crermos no Filho de Deus, nós vamos ter a vida eterna. Ou seja, amamos e nos alegramos de irmos e estarmos na sua casa, porque pela fé pré-anunciamos, ou seja, anunciamos antes, de antemão, o nosso desejo glorioso de quão logo seja a vontade de Deus, possamos alcançar a morada eterna da sua glória. Nós amamos e alegramos ir à casa do Senhor, porque quando vamos, entendemos, fomos, por quê? Porque é uma promessa. A promessa qual é? Viver eternamente com Ele. Nós estamos fazendo isso? Não, agora não, de fato não, mas pela fé, a fé que professamos. Portanto, o nosso alegre desejo de estarmos na casa do Senhor, na congregação dos santos, vai dar plena evidência à convicção de nossa confiante fé, de quão felizes seremos na casa do Pai, e neste caso, no nosso habitat celestial na eternidade. Quando dizemos que amamos aqui, é porque almejamos muito mais do que isso, almejamos o céu, a eternidade, e é por isso que queremos estar na casa do Senhor, e por isso somos alegres. Portanto, é por meio da nossa convicta e certa esperança da nossa salvação que se concretizará ante os nossos olhos no dia do Senhor, quando Jesus voltar, que a nossa alma se alegra de estar na casa do Senhor aqui e hoje, de antemão. Quando eu estou aqui, eu estou pensando lá. Quando eu venho para cá e tenho o amor de vir aqui, é porque eu creio na promessa e convicta, pela minha convicta fé, que eu estarei nos céus. O que me traz à casa do Senhor é isso. É o amor de Deus pela minha vida. É o amor de Deus pelas nossas vidas. É isso que nos motiva a vir à casa do Senhor. Não pode ser entretenimento gospel, não. Enquanto uns lutam para viver, pois estão presos nas ciladas da vida decaída, desta vida decaída.
andando pelo caminho escorregadio da queda, os que confiam e se alegram por estarem presentes na casa do Senhor, pela fé, em meio à dificuldade da caminhada cristã, estes veem que os seus pés já se encontram dentro das portas de Jerusalém. Em meio a toda essa caminhada difícil, cheia de luta, cheia de tribulações, mas estes, pela fé, eles entendem que os seus pés já estão dentro da cidade de Jerusalém. Amém. A saber, a Jerusalém dos céus, a celestial. E às vezes é difícil vermos a igreja num todo não tendo essa alegria, a alegria de vir à casa do Senhor. Por esse motivo, e não pode existir um motivo maior que esse, e esse motivo não pode nos impedir de vir e de ter a alegria de estar e de anelar por isso. E às vezes, queridos, por mais que se ensine, por mais que se fale, parece que quanto mais fala e ensina, menos aprende. Eu compartilhei isso essa semana com os colegas. Teve um, quando eu falei, meu Deus, me diga aí o que é que há. Quanto mais a gente ensina, menos aprende. Aí ele botou aquelas figurinhas dizendo, eu queria rir, mas a vontade maior é de chorar. Entre outros que eu perguntei, a conversa era semelhante. Mas teve um que, além de tudo, ele é um mestre por excelência. E eu perguntei, ele relatou 3 pontos. Analisa esses pontos. E eu comecei a analisar. Aliás, ainda estou analisando. Mas eu entendi que esse primeiro ponto é primordial em tudo, aos demais. Talvez os outros 2 últimos não interferem no primeiro. Mas o primeiro vai interferir em todos os outros. E o primeiro é, ele botou, e eu vou botar com todas as letras que ele falou, eles te respeitam como pastor e mestre? Eles te respeitam como pastor e mestre? Eles percebem que você tem um conteúdo bíblico e lógico no que ensina? Eles percebem que você fala aos corações? E no final ele diz, se algum desses aspectos estiver em falta, vai dificultar muito o aprendizado deles. Mas eu entendo que o primeiro, os outros 2 não acontecem. Ou os outros 2 já são, a resposta seria um sim, devido o não da primeira pergunta. Porque de fato, se quem ensina não é compreendido a sua liderança, a sua autoridade, de fato, é palavras ao léu. É palavras a ouvidos de mercadores, que entra num e sai no outro. Assim, queridos, em que está essa nossa alegria? Está quando vislumbramos amontoados de pessoas que se alegram em se reunir como uma geração eleita, como sacerdócio real, como nação santa e como povo que é propriedade exclusiva de Deus. Para quê?
para o serviço de sua glória, sendo estes o quê? Anunciantes da grandeza dele. Dele quem? De Deus, que os tirou e libertou. Da onde? Das trevas, para viver agora onde? Sob sua maravilhosa luz. Estes devem ter alegria. Alegria de ir à casa do Senhor. Portanto, a alegria em nossos corações quando vimos muitos grupos se reunindo em nome do Senhor. Os pastores, olha queridos, eles ficam muito alegres quando muitos vão até eles e pedem ajuda para fazerem parte da comunidade cristã. É maravilhoso ver um coração quebrantado, que se rende ao Cristo da cruz e que de fato se converte verdadeiramente. É maravilhoso. Como também é maravilhoso quando chegam pessoas e se assentam e pedem: olha, nós queremos, passa uma semana, passam 2, passam 4, 5, 10 domingos, eles: olha, essa igreja é a nossa cara. E pastor, nós queremos fazer parte dessa igreja. E é recebida, aliás, de antemão é recebida com amor, com carinho. O ruim é que depois só faz daí do WhatsApp. Ou então sequer chega: pastor, eu quero falar com o senhor. Como fez quando veio. Não dá mais certo, sua careca brilha demais, ofusca meus olhos, e aí eu tenho que ir embora. Mas os pastores ficam alegres quando as pessoas chegam para fazerem parte da comunidade cristã. E olha quão maravilhosamente é satisfatório e irriga as almas deles de felicidade quando ouvem os cristãos e muitas almas dizendo: vamos à casa do Senhor. Versículo 3. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Quando Davi olha para a cidade, pensa em unidade e segurança. A arquitetura, a visão arquitetônica de Israel, ou de Jerusalém, dá-se para ver as casas ligadas firmemente umas às outras, devido suas paredes serem juntas, ao tempo que o povo era unido em sua adoração ao Senhor, e ao mesmo tempo tinha o mesmo respeito ao trono de Israel. As 12 tribos tinham os mesmos ancestrais, como também elas se reuniam num culto para adorar quem? O mesmo Deus, o Deus vivo de Israel. A cidade de Jerusalém, ela foi edificada de forma organizada, sobre um alicerce sólido, e dessa forma ela era muito bem protegida. A igreja é uma instituição, queridos, muito importante e também permanente. Jamais ela é permanente, porque ela jamais será vencida. Ela jamais o inferno prevalecerá sobre ela. E quem promete isso é o dono dessa igreja, é o cabeça do corpo. Veja a importância da igreja que Cristo dá, do seu corpo, da unidade do seu corpo. A igreja, queridos, é sólida. E sabe por que ela é sólida, João Batista? Porque ela é firmada na rocha que é Cristo, na sua palavra. Mas qual fundamento nós estamos colocando debaixo dos nossos pés, das nossas vidas? Porque afinal de contas a igreja do Senhor, ela é feita de pedras vivas, de pessoas. Mas qual o fundamento? É Cristo. Se é Cristo, tem que ser a sua palavra. Ou nós estamos fazendo uma salada mista?
pegando o liquidificador e botando tudo dentro e batendo. Isso vai ser tudo. Pode até ser um alicerce, só não é sólido. E o que acontece? Menino, moleque, levado por todo o vento de doutrina. A igreja é solta. E na igreja, uma das melhores condições que lhe dá firmeza e faz forte e sólida é essa coesão. E essa coesão é a unidade. E como é que acontece a unidade, Stephanie? A unidade acontece porque é só um Senhor. Só um. Não adora dois. Só um. E o Senhor é o Senhor bíblico. Não adora. Não é o Deus do reformado, não é o Deus do pentecostal, não é o Deus do neopentecostal, não é o Deus do batista tradicional. Não. É o Deus bíblico. Este tem que ser o único Senhor da igreja. O Deus bíblico, o Senhor bíblico. Para ser unida, ela tem que ter também uma só fé. Uma fé verdadeira, salvífica. Uma fé que de fato demonstra que você crê nesse Jesus, nesse Senhor bíblico, nesse único Senhor. E a unidade é porque é só um batismo, ou seja, o corpo foi batizado pelo mesmo Espírito. A igreja de Cristo deve ser uma só em crença, uma só em coração e amor. Ela deve ser uma só em culto. O culto do Senhor deve ser só um. Como é o culto, Senhor? Pastor, tem que ter um padrão, tem que ser igual ao nosso. Tem que ser igual ao nosso na seguinte forma: Cristo é o centro. Este é o culto que deve ter para unir a igreja, ou as igrejas. Se há um culto numa igreja, Mateus, que você vá aonde Cristo não é o centro, não é o mesmo culto da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem um só testemunho. A igreja de Cristo, ela é uma só em relacionamento. Ela não trabalha com ecumenismo. O relacionamento que ela tem espiritual é com ela mesma e pronto. Ela não trabalha com ecumenismo gospel. E olha, uma das piores coisas que podem fazer a nossa Jerusalém, ou seja, a nossa igreja, é dentro dela erigir, ou seja, edificar, construir muros. E sabe por quê? Porque muros separam, muros dividem, e a igreja não precisa de divisão. A igreja precisa de unidade. Se quiser atender, pode ficar à vontade. A alegria de ser uma igreja e de se desejar estar numa igreja, ela está pautada na unidade.
uma igreja que está contaminada por brigas devido às divisões, nela não há alegria em seus membros em crescer. A alegria dos membros da igreja está na unidade do amor, na unidade de vida, de relacionamento, de cumplicidade, não cumplicidade no pecado, mas cumplicidade de dizer: estamos juntos. Uma igreja dividida, uma igreja que se fragmenta por falta de apoio mútuo, por falta de mãos estendidas, é uma igreja em que as pessoas não terão a alegria de subirem um monte até elas. E sabe por quê? Porque não são atrativos. Ao cristão, não. Versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Aonde há unidade interna, ali haverá convergência de pessoas externas. Davi diz: para lá sobem as tribos. Salvo engano, entre alguns que aqui estão, eu me lembro muito bem de Alisson, quando começou a congregar nessa igreja. E uma das coisas que ele disse que fez, ele primeiro disse que a igreja tinha um certo zelo pela palavra. E para a glória de Deus, não tinha nem um quarto do que hoje tem. Mas a outra coisa que ele disse, e que o chamou a atenção de lá ficar, foi porque ali havia unidade. Porque ali as pessoas se relacionavam através do amor de Cristo. E de fato, é uma característica dessa igreja. Contudo, não é só isso que une a igreja. Não é só no domingo apertar a mão e dar beijinho e Jesus te abençoe. Envolve muito mais coisas. Mas foi um dos casos. E Davi diz assim: para lá sobem as tribos. Então, queridos, tenhamos em mente que Israel era um só povo. No entanto, estavam de alguma forma divididos, distintos e superficialmente. Por quê? Por onde? Por tribos. Manassés, Judá, Efraim. Devemos olhar para Israel e entendermos que a cristandade é basicamente uma só. Se temos um só Deus, se temos uma só fé, um só Espírito, um só batismo, um só propósito e, por fim, um só desejo, isto é, o desejo de estarmos cheios de alegria por sentirmos vontade de estar na casa do Senhor por toda a eternidade. E assim, queridos, estando nós fundamentados nisso, precisamos entender que somos um só povo. Portanto, devemos enaltecer o corpo unido de Cristo. Devemos dar importância a esse corpo unido de Cristo. E assim nos desapegar. Assim desapegarmos de nossas denominações tribais. Aí eu sou batista. Você é presbiteriano? Aí eu sou isso. Aí eu sou assembleano. Temos que nos desapegar disso.
Somos um corpo. Tribos denominacionais. Isso não diz nada, eram vários, eram 12. Mas essas 12 eram o povo de Israel. Contudo, preste bem atenção. Fazer isso não diz respeito a abrirmos mão das nossas convicções de fé pautadas nas Escrituras Sagradas. Aí não tem junção. Aí não tem condição de ser um povo só. Porque as Escrituras Sagradas não são negociáveis. Não são. Não importa se é da tribo de Manassés, se é da tribo de Judá, se é da tribo de Efraim, não importa. O que importa é se as convicções, a fé é uma só e num Deus só. A fé em quê? Sacramentada em quê? Fundamentada em quê? Nas Escrituras Sagradas. Não resta dúvida. É muito bom que nós sejamos muitas ondas. Contudo, sejamos ondas de um mesmo e único mar. Podemos ser muitos ramos, mas ramos de uma só árvore. Não há problema de ser muitos membros. O corpo tem muitos membros. Mas a cabeça tem que ser Cristo. Independente de qual for a nossa tribo, mas que sejamos igualmente de Cristo, que sejamos igualmente escolhidos, redimidos e aceitos, portanto, sustentados por Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vamos à casa do Senhor, vamos para lá dar e receber ensinamentos. Dar e receber. Como também subimos ao Santo Monte, para quê? Para louvar. E louvar quer dizer discursar, falando bem, ou seja, quando louvamos, estamos dando graças ao Senhor, dando-lhe testemunho do quanto é bom o Senhor e que a sua misericórdia é eterna. Quando testemunhamos do Senhor, o testemunho envolve gratidão, e quando agradecemos ao Senhor, testemunhamos que Ele é bom e fiel em todo o tempo. Deus é fiel em todo o tempo. Ah, Deus me curou disso. Deus é fiel. E se Ele não curou, Ele agora é o quê? Ah, eu fui assaltado, o livramento veio, não fui assaltado, Deus é fiel. E se eu fui assaltado, o que acontece? Deus é o quê? Infiel? Portanto, quando o salmista ouviu o convite, se alegrou, e o motivo de alegrar-se foi porque iria junto com a congregação, isto é, com representantes de todas as famílias que compõem a família de Deus, e assim poder ajudar na dupla e gloriosa missão. Qual a dupla e gloriosa missão? Testemunhar do Senhor. Testemunhar o quê? Que Ele é bom, que Ele é fiel e que sua misericórdia é eterna. Em todo tempo. Em todo tempo. E porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque suas misericórdias são eternas, por isso, independente da circunstância, nós entramos diante dele com ação de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado.
aqui está mais um motivo do salmista alegrar-se por ir à casa do Senhor. Dar o testemunho que o Senhor bom e fiel. E agradecer, porque Ele é bom e fiel em todo tempo. Versículo 5. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Jerusalém também era a capital, queridos, política de Israel. Era a sede da casa real de Davi. E também era a sede do poder jurídico. Como poder jurídico, o povo, quando se via injustiçado devido a algum líder, governante da tribo em que fazia parte, quando não era bem julgado as suas coisas, eles lançavam mão do trono real para julgar a sua causa. Contudo, como tratando de justiça de homens, nem sempre funcionava. Nem sempre a coisa era correta e justa. Afinal de contas, tinha o dedo do homem pelo meio. Temos o exemplo de Absalão, que usou de todas as artimanhas para todas as suas patifarias. E usou o quê? A casa real. Então, assim como os israelitas sentiam-se à vontade de irem até o trono real de Davi, pleitear suas causas, muito mais ainda nós que fazemos parte da igreja do Rei dos Reis, pleiteamos as nossas causas. Contudo, veja bem, fazemos isso na certeza que o juízo independe de como se dê. Se der de um jeito, o Senhor julgou correto. Se der do outro, o Senhor também julgou correto. Ou seja, o juízo não será falho. Dê o que der. Porque quem fez o juízo? A quem nós apresentamos a nossa causa? A Deus. Deus, aqui está a minha causa. Toma conta e julga ela. Aí quando ele julga desfavorável ao que nós queríamos. Deus errou? Deus foi injusto? Não pode. Ele é justo. Para os remidos que sabem convictamente o quanto é justo o Senhor, estes amam o seu juízo e estes se enchem de alegria quando o correto é recompensado e quando o errado é punido, e em especial na sua própria vida. Assim fez o homem segundo o coração de Deus, ou seja, tem que ser feito tanto os homens como as mulheres segundo o coração de Deus. Senhor, Salmo 51, foi minha culpa e somente minha culpa. Não foi culpa de ninguém, foi eu. Portanto, faz conforme teu apraz, julga a minha causa segundo tua reta justiça. O que eu peço, Senhor, é que não se afaste de mim, porque eu não posso viver longe de ti. Quão felizes e bem-aventurados são todos quanto estão debaixo do governo de um rei sublime, perfeito, justo e glorioso. E por fim, versículos 6 ao 9. Orem pela paz de Jerusalém. Vivem em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Então o salmista pede oração. Agora ele não pede de forma individual, mas ele pede para o coletivo. Ele não pede para si próprio, Alain. Ele pede para todos. Ele ora e pede oração pelos seus irmãos em Jerusalém. Temos aqui um exemplo a seguir. Ou seja, o exemplo é orar pelo coletivo, é orar intercedendo pelos irmãos, pela igreja. E sabe por quê? Nós somos muito rápidos
em orar por nossas vidas. Nós somos muito rápidos em lembrarmos somente das nossas necessidades. Agora, nos é difícil lembrar de orar pelas necessidades dos outros. E muitas vezes suas necessidades, as dos outros, são muito mais urgentes do que as nossas. Você tem orado pelas necessidades alheias? Você já orou hoje pelos outros? Ou só por você? Ou talvez hoje você nem orou? Nem mesmo por você mesmo. Quanto à paz aqui mencionada nestes versículos, está infinitamente longe do significado de ausência de conflitos e embates. Haja vista que Jerusalém, o significado de Jerusalém é cidade da paz. E podemos verificar por entendimento que onde há paz, inexistem lutas e batalhas. Ora, se nós vamos olhar por este ângulo, chegaremos à compreensão que é completamente descabida, desconexa, ilógica o significado do nome de Jerusalém, cidade da paz. Pois poucas cidades foram que testemunharam tantos conflitos, batalhas, sofrimentos, derramamento de sangue e crueldades como esta cidade testemunhou. Poucas. Cidade da paz, onde teve conflito, batalha, luta, derramamento de sangue, crueldade e injustiça. Se olharmos por esse aspecto, o que é paz? Paz é inexistência de lutas e conflitos. Está errado esse negócio em Jerusalém. Contudo, esses versículos sugerem uma outra paz. Não é essa paz. Aqui a paz mencionada é uma paz, é uma bênção completa. Aqui sugere uma paz diferente, uma paz auspiciosa. O que é uma paz auspiciosa? É uma paz próspera, é uma paz que desemboca num desfecho promissor, positivo, é uma paz que desemboca num desfecho de uma vitória gloriosa, é uma paz que gera segurança ainda que em meio a guerras, é uma paz que prospera ainda que sejamos saqueados, é uma paz que nos faz justos ainda que injustiçados. É uma paz, queridos, diferente da que o mundo oferece, pois é uma paz duradoura, é uma paz eterna, que não está condicionada às circunstâncias, mas muito pelo contrário, esta paz ela triunfa, ela prospera sobre qualquer circunstância, por mais adversa que possa ela ser. É essa paz. A paz sem luta, a paz sem conflito, a paz do paz e amor, só quem pode dar, só quem tem essa paz e fica oferecendo essa paz falsa é o mundo. Mas essa outra paz a que se refere esses versículos, o mundo não pode dar. Nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Ela não pode nos dar. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus diz: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou.
Não dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações. Nem tenham medo. A verdadeira, duradoura e próspera paz vem de Deus por meio da fé no seu Filho. Somente Deus, Nilda, é que tem essa paz. Somente Ele. Glória a Deus. E também somente Ele é quem pode nos dar. Qual é a paz que você anda procurando? A paz do sucesso profissional? A paz que o dinheiro diz oferecer? Qual é a paz? A paz do prestígio? Qual a paz? Não é essa paz que Deus tem para os que nele confiam. Essa paz é uma paz mentirosa. É uma paz efêmera. É uma paz passageira. Ela pode lhe dar uma paz até 1, 2 ou 3 dias, ou talvez alguns anos. Ou talvez toda a sua vida aqui nessa terra. Mas se é nessa paz que você está fundamentado e agarrado confiantemente, ao final, você vai se decepcionar. Agora, quem confia no Senhor, em Cristo Jesus, Ele garante, você não se decepcionará. Amém. É somente quando estabelecemos paz com Deus que podemos desfrutar desta paz. Se você já teve um encontro com Cristo, você tem essa paz. Deus lhe concedeu. É possível que você não esteja desfrutando dela, porque você está com os olhos voltados para trás, ou voltados nessa paz falsa, inconstante e passageira. Mas quando se desfruta da paz de Deus, além de você desfrutar dela, além de você tê-la, além dela estabelecer uma paz no seu interior, você pode também exercer esta paz com as demais pessoas. Não podemos dar paz sem antes encontrarmos e experienciarmos a graça de Deus. A graça nos concede paz com Deus, e a paz de Deus nos concede o viver em paz conosco e com os outros. Via de regra, nós utilizamos para nos cumprimentar graça e paz. A graça vem primeiro, porque eu só posso lhe oferecer a paz se antes eu conhecer a graça. Porque se eu não conheço a graça antes, eu não vou ter paz. Eu não vou desfrutar da paz de Deus. E desfrutando dela, eu posso dizer a você que Deus tem a paz para lhe dar. E por que Deus tem? Porque eu conheci a graça de Deus. Glória a Deus. Ministério do Louvor. Portanto, queridos, como cristãos, somos povo de Deus, família de Deus e corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Tu não és cidadão pessoense, não, Clarinha. Tu é uma peregrina aqui. Está de passagem. Estamos de passagem. Aqui não é nosso lugar. O mundo não é nosso lugar.
Do mundo nós saímos. Sim, pastor, mas Jesus disse que para o mundo nos enviou. De fato. Mas agora como peregrinos e não como cidadãos mudados. Agora como passageiros. Por um tempo. E para quê? Você não entendeu ainda para quê? Para nesse mundo você viver para a glória de Deus. Até que Ele volte. E aí Ele leve para a sua morada, para a sua cidade santa, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Portanto, somos família de Deus. Somos cidadãos do céu. Sendo assim, é egoísmo pensar somente em nós mesmos. É egoísmo. Crente não pode ser egoísta. A alegria do salmista não está numa vida isolada, individual, sozinha, mas sua alegria está pelo fato de viver coletivamente em louvor ao único Deus vivo. Você tem essa alegria de viver em comunidade, louvando ao único Deus vivo. Você tem, Pedrinho? Tem? Pense nisso. Pense nisso. Portanto, se somos povo e família de Deus, temos necessidade de convívio mútuo. O que é o convívio mútuo? É um com os outros, querido. E dessa forma, convivendo mutuamente, oramos uns pelos outros, ou seja, mutuamente, da mesma forma. A nossa oração é por paz. 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 Não a que o mundo quer nos dar, mas ao que o Senhor já nos deu. Oração por paz. Paz na igreja e nas igrejas. A nossa oração deve ser pelas necessidades diversas dos irmãos, mas também pelas necessidades daqueles que ainda estão perdidos. Se somos família de Deus, Edson, não podemos ser egoístas. A presença de Deus, ela tem que nos atrair à sua casa. A casa que se revela, que ali se revela a sua glória. Portanto, por sua gloriosa presença, nos sentimos motivados e alegres por sermos convidados à sua casa. E sabe por quê? Porque na vida de um cristão, a casa do Senhor é o lugar que ele mais ama. Não é a praia, não. É a casa de Deus. Não é o trabalho dele, não. É a casa de Deus. Não é a universidade, não. É a casa de Deus. É o lugar que ele mais ama. Não é nem a sua casa, é a casa de Deus.
pior de todos os erros que pode ter nisso tudo é não ser cristão. Nunca ter entendido o amor de Deus. O salmista está irradiante de alegria. Ele está muitíssimo feliz, Stephanie. E sabe por quê? Porque foi convidado. Porque ele recebeu um convite. Um convite de juntar-se a toda a congregação para louvar, para orar, para ouvir e servir ao Senhor. Louvar, orar, ouvir, 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 ouvir. Mas não é ouvir como ouvir de mercador, não. Não é ouvir como um menino, moleque rebelde que escuta o pai falando, faz de conta que está ouvindo e na verdade não ouve nada. Ouvir. E sabe por que ele para ouvir, Milda? Porque ele ama o pai dele. Porque ele veio para cá para ouvir o pai dele. Porque somente ouvindo o pai dele, ele vai viver para a glória do pai dele. Ele vai conhecer o seu pai. Ele não vai viver no eu acho, eu penso, eu creio. Que esse creio não é de fé, é um creio que acha. Somente ouvindo, lendo, meditando, estudando. Ele ama. O que é que o salmista diz? O próprio Davi diz no Salmo 119: eu amo a tua palavra. Ó Senhor, eu adoro me sentar e ouvir o Senhor falar. Blá, 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 blá. Eu adoro, meus ouvidos estão abertos para escutar o Senhor. Para que dessa forma os teus ouvidos estejam abertos para escutar a minha oração. Porque até para orar tem que escutar o Senhor para Ele lhe ensinar como é que ora. E Ele poder lhe ouvir. O salmista segue com eles para a casa do Senhor e o faz em alegria e cheio de imensurável prazer e de forma devocional, ou seja, se derramando em amor grato. Ele intercede pela prosperidade da igreja do Senhor. Não é isso. Não é templos de ouro suntuosos. Não é isso. A prosperidade da igreja do Senhor, ou seja, pela paz triunfante. Se pode existir uma grande prosperidade, aliás, e existe na vida de um cristão, é a paz do Senhor. Ela lhe ajuda, Alice, a transpor, a ter vitória sobre toda e qualquer luta e adversidade. Ela lhe ajuda a sentar do lado de mamãe e em paz estar lá, confiante que ao fim tudo vai dar certo. E sabe por quê? Porque no final o certo é a vontade de Deus, não a nossa, mas a de Deus. E eu encerro com uma frase, com a citação de Charles Spurgeon, quando ele diz: ó igreja do Deus vivo, nós saudamos as tuas assembleias, as tuas reuniões, os teus cultos, e de joelho oramos para que possa ter paz e felicidade. Que o nosso Senhor assim o faça